Suécia e Portugal defrontaram-se naquele que foi o terceiro jogo da Main Round do Campeonato Europa 2024 e nós neste vídeo, à semelhança dos jogos anteriores, dos vídeos anteriores exatamente, vamos falar sobre tudo aquilo que aconteceu neste encontro, um encontro que era de caráter decisivo para aquelas grandes aspirações das duas seleções, isto numa perspectiva de avançarem para a fase seguinte da competição, de garantirem uma vaga para as meias finais deste mesmo Campeonato Europa. No entanto, o jogo ou a vitória acabou por sorrir à seleção da Suécia. A Suécia venceu este encontro diante de Portugal por um resultado final de 40-33. Já relativamente então àquilo que foi este encontro e começando obviamente pelo arranque do mesmo, Portugal iniciou este encontro na defesa à semelhança dos últimos jogos, portanto com isto destacar o jogo diante da Eslovénia. E porque é que eu estou a destacar o jogo com a Eslovénia? Porque em termos de set defensivo, set que foi aposta de Paulo Jorge Pereira para este encontro diante da Suécia, foi exatamente o mesmo que tivemos no jogo diante da Eslovénia. Portanto, na baliza, Gustavo Capdeville, ele que diante da Eslovénia esteve incrível, esperava-se que diante da Suécia também estivesse em grande plano. Como sistema defensivo, tivemos Portugal a apostar no seu já habitual sistema 6-0 e como jogadores a comporem esse sistema ou essa linha de 6 defensores, tivemos como primeiro defensor do lado esquerdo Rui Silva, seguido segundo defensor Leonel Fernandes terceiros, ou seja, ao meio Alexandre Cavalcanti de um lado, do outro Salvador, como segundo lado direito Luís Frade e a primeiro mesmo lado Pedro Portela. Já em relação à seleção da Suécia, isto agora numa perspectiva ofensiva, a Suécia que... pronto, é Suécia, ponto final, mas quem quer que ocupe a posição A, B, ou C, o lateral, central, ponta, pivô, o que seja, meus amigos, a Suécia tem qualidade para dar e vender, tem opções para dar e vender, tem jogadores de classe mundial, a Suécia que é só a campeã europeia em título, portanto, isso já diz tudo. Mas em relação àquela que foi a aposta da Suécia em termos ofensivos, na ponta direita tivemos o Daniel Pettersson, lateral direito Loga Grande, central Jim Gottfriedsen, lateral esquerdo Carlos Bogord, ponta esquerda Lucas Pelas, e meus amigos, o Lucas Pelas, agora focando aqui no Lucas Pelas, esteve incrível neste encontro em termos de finalização, ou seja, 7 metros e remates da ponta, mas neste caso mais 7 metros. Na posição de pivô tivemos o Max Dari e na baliza Andreas Palica, diga-se de passagem agora, adiantando-me também um bocadinho naquilo que foi o encontro, Andreas Palica que pronto, é Andreas Palica, mas neste encontro diante de Portugal por acaso nem apareceu assim muito, ou apareceu muito pouco por comparação com os jogos anteriores da Suécia e aquilo que é Andreas Palica em contexto de seleção sueca. E dizer também que para o seu lugar no decorrer desta primeira parte entrou o Tobias Tolin, e meus amigos, o Tobias Tolin que acho que posso dizer que foi o maior dos pesadelos da nossa seleção neste encontro, exatamente, mas já lá vamos. Já relativamente a Portugal no seu ataque, em termos de aposta daquele que foi o set aposta de Paulo Jorge Pereira para este encontro, foi exatamente o mesmo set, à semelhança da defesa, o mesmo set que foi aposta no arranque do jogo diante da Eslovénia. Portanto, em termos ofensivos, tivemos como aposta na ponta esquerda Leonel Fernandes, lateral esquerdo Martim Costa, central Rui Silva, lateral direito Kiko Costa, ponta direita Pedro Portela e na linha de 6 metros com pivô Luís Frade. Feito então as apresentações dos sets das duas equipas, eu sei que não vimos a Suécia na defesa, mas pronto, aposta no 6-0, uma defesa muito física, muita presença física, jogadores muito robustos fisicamente, muito disciplinada, muito agressiva, muito proativa, mas focando então naquilo que realmente interessa, que é falar do jogo propriamente dito, em relação àquilo que era o esperado para o arranque deste encontro, esperava-se então um jogo extremamente intenso, muita velocidade, muito ritmo, isto em termos de processo ofensivo, portanto o ataque a fluir, dinâmico, e quando não fluísse e não estivesse dinâmico, seria então por mérito das defesas em grande plano, os guarda-redes a aparecer bastante, esperava-se tudo isto e... foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, tivemos um arranque de jogo marcado por muito equilíbrio. Aliás, eu acho que posso estender isto de arranque de jogo para os primeiros 25 minutos desta primeira parte do jogo, exatamente. 25 minutos, exato, um intervalo ainda considerável. Mas sim, foram 25 minutos marcados por muito equilíbrio. O resultado espelhava exatamente isso. Tivemos a Suécia neste período de tempo maioritariamente na frente do marcador, mas por um golinho, apenas no máximo. 2 golos, se é que chegou a estar em 2 golos. Acho que o jogo, nesta fase, neste período de tempo, esteve com uma diferença máxima de 1 golo, onde esteve então a Suécia mais tempo na frente do marcador, mas com Portugal tem ali um período em que conseguiu dar a volta ao mesmo, período esse que foi dos 14 minutos aos 16 desta primeira parte, exatamente, mas fora isso a Suécia foi estando na frente do marcador, uma diferença curtinha, muito curta, exatamente, portanto um jogo extremamente equilibrado nesta fase. Uma fase também ela muito marcada pelo processo ofensivo. Em termos ofensivos vimos duas seleções a explanar muito bem aquelas que eram as suas ideias, e agora focando naquilo que foi Portugal neste encontro, Portugal estava realmente muito bem, fomos vendo vários elementos da primeira linha a aparecer, ou seja, não se notou aquela dependência até certo ponto de jogos anteriores em Martim Costa, portanto não tinha que ser o Martim a desbloquear os ataques da nossa seleção, não. Nesse aspecto, a primeira linha, e neste caso o Martim, o Rui, o Kiko, foram aparecendo muito e muito. Também o jogo para as segundas linhas. No caso, destacar os pivôs, até porque em termos de jogo para as pontas, Portugal, nesta primeira parte, não apostou muito no trabalho para as pontas. Já em relação à seleção da Suécia, a Suécia que pronto, é uma seleção super completa e que diversifica muito o seu jogo, ou seja, tanto aparece na meia distância como aparece no jogo e troco pivô, trabalho para as pontas. No fundo, a Suécia é uma seleção super completa
completa, uma seleção que explora diferentes vertentes em termos ofensivos, e isso é o que cria maiores dificuldades ao adversário, neste caso Portugal, porque ficas sempre naquela incerteza de não percebes por onde vai tender, para onde está a tender o jogo da Suécia, porque realmente é uma seleção imprevisível que basicamente flui, deixa as coisas andar e conforme aquilo que lhe é apresentado à frente em termos do lado da outra equipa defensivo, resolve e vê por onde é que o seu jogo pode fluir. E nesse aspecto a Suécia foi sendo uma seleção de muito jogo em troco pivô, muito trabalho para as pontas, muito meia distância, jogo de 1 para 1, taca à penetração. Suécia completíssima nesse aspecto em termos ofensivos. No entanto, e se nestes 25 minutos fomos vendo as duas seleções muito equilibradas e o resultado ia espelhando exatamente isso, ao fim de 25 minutos tínhamos 16-15 no marcador, portanto as duas seleções a anularem-se mutuamente, muito bem nos ataques, muito bem na defesa, quando uma falhava a outra também falhava, e nesse aspecto em termos de eficácia Portugal foi estando muito bem, sim, com um ou outro remate falhado, é verdade, méritos guarda-redes, etc. Também nesse aspecto posso dizer que Gustavo Capdeville foi aparecendo bem entre os postos da nossa seleção, aliás, fez algumas defesas, ou foi fazendo algumas defesas, uma delas negou um livre de 7 metros, ou neste caso defendeu um livre de 7 metros ao Lucas Pelas, portanto em termos de eficácia, finalização, ataques, etc, defesas, jogo no seu todo neste período de 25 minutos, se Portugal ia estando muito bem e a Suécia também, portanto um jogo super equilibrado, 16-15 no marcador. À entrada para os últimos 5 minutos podemos dizer que a Suécia foi se mantendo igual aos 25 minutos iniciais, digamos assim. Já Portugal, por outro lado, isso até então estava eficaz, como eu disse. À entrada para estes últimos 5 minutos, ou neste período de 5 minutos, reta final da primeira parte, Portugal deixou de estar eficaz, ou seja, reencontrou-se com a ineficácia de jogos anteriores, e a verdade é que neste período de 5 minutos finais da primeira parte, Portugal não fez qualquer golo, portanto fixou-se nos 15 golos. Já a Suécia foi estando, como eu disse, eficaz, foi estando normal, igual a si mesma como foi estando ao longo do encontro, e a Suécia conseguiu então ampliar a diferença no marcador, passar de um golinho de diferença para 4, resultado ao intervalo 19-15, vencia então a seleção da Suécia. Portugal teve então ali um período de 5 minutos em que não marcou qualquer golo. Para a segunda parte, pede então a Portugal que se reencontrasse com a eficácia, no fundo se voltasse a mostrar naquele nível que apresentou naqueles 25 minutos que eu aqui destaquei, e meio que foi isso que aconteceu. Acho que pode ser que sim, mas só durante um período de 4 minutos iniciais, exatamente. Na segunda parte tivemos então o Martim a reentrar no encontro, sim, porque ele teve um período da primeira parte em que não foi a opção, não foi a aposta no ataque, um período que foi mais ou menos, e não foi extenso, digamos, acho que foi mais de 10 minutos finais, algo desse género, em que ele deixou de ser a aposta ou a opção para o ataque na nossa seleção. Nessa altura vimos o Miguel a fazer lateral esquerdo, o Rui a posição de central, mas com isto dizer que o Martim então reentra na segunda parte. O Martim, que se eu, em relação à primeira disse que o Martim, ou Portugal não estava tão dependente, não se estava a mostrar tão dependente do Martim como em jogos anteriores, em que o Martim era claramente o desbloqueador dos nossos ataques, o homem-gol para todos os efeitos. Se eu em relação à primeira parte disse isso, em relação a esta segunda, ficou então evidente que Portugal estava a precisar mesmo de um jogador, de um homem-gol, de um jogador para desbloquear os seus ataques, e esse jogador nesta segunda parte, pelo menos neste arranque, mas sim, foi durante toda a segunda parte, esse jogador que desbloqueou então os ataques da nossa seleção, esse homem que foi o homem-gol para todos os efeitos, foi Martim Costa. O Martim que neste período inicial de 4 minutos, em que Portugal conseguiu passar de 4 golos de desvantagem, resultado registado ao intervalo, ou diferença registada ao intervalo, passou de 4 golos de diferença para apenas, digamos assim, 2, e muito fruto do Martim. O Martim que eu acho que ele foi o único jogador a apontar golos neste período de 4 minutos iniciais de segunda parte. Portugal que foi para o intervalo com 19-15 e já não marcava desde os 25 minutos da primeira parte, sensivelmente. Neste arranque de segunda parte, em 4 minutos, Portugal consegue reduzir distâncias no marcador. É verdade, continua a perder, mas registava-se então um resultado de 21-19. No entanto, e apesar de Portugal entrar para todos os efeitos melhor que a Suécia nesta segunda parte, isto foi algo que não durou muito tempo, e o tempo que durou foi até Tobias Tolin voltar a aparecer entre os postos da seleção sueca. Sim, porque Tobias Tolin entrou no decorrer da primeira parte e foi aparecendo aqui a colar a fazer algumas defesas, mas nesta segunda parte, meus amigos, foi como eu vos disse há pouco, foi o maior pesadelo da nossa seleção. Tobias Tolin, com dadamente esta segunda parte, estava com 53% de eficácia. Um guarda-redes, 53% de eficácia de defesas. Exatamente. Uma coisa doidos, fantástica, numa perspectiva de Suécia, obviamente. Mas pronto, Portugal então a partir dos 35 minutos, digamos assim, de jogo, começou-se a mostrar uma vez mais ineficaz, a apresentar algumas dificuldades no que a finalização dizia respeito, também a cometer algumas falhas técnicas, não que o processo ofensivo não estivesse a fluir, porque Portugal estava a conseguir encontrar o caminho para a baliza após 6 metros, mas realmente o Biestolino foi estando muito bem, a Suécia também, pronto, foi estando melhor defensivamente e a criar muitas dificuldades ao ataque de Portugal. Por outro lado, o ataque da Suécia também foi estando melhor, muito competente, eficaz acima de tudo, e Portugal não foi conseguindo em termos defensivos anular essa fluidez ofensiva da seleção sueca, e tudo isto culminou naquela que foi a diferença que se começou a registrar por volta do minuto 41 exatamente. Portanto, aos 41 minutos de jogo temos a Suécia a ganhar ou a vencer Portugal por 26-19. Portugal que teve então aqui um período de 7 minutos, mais ou menos, mais coisa menos coisa, sem marcar um único gol. Sim, Portugal tem um arranque de segunda parte fantástico, 4 minutos de jogo, consegue reduzir diferenças no marcador, 21-19 no marcador, passar 19-15 para 21-19, a perder sim, mas reduz 2 golos, sim senhor. Tem ali um arranque fantástico de 4 minutos, mas daí para a frente,
meus amigos, Portugal atravessou ali um período de seca de 7 minutos mais ou menos, em que não marcou qualquer golo. A Suécia foi-se mantendo muito fiel aos seus princípios, foi-se mantendo muito igual àquilo que apresentou na primeira parte, que é o seu ataque a fluir muito bem, golo, eficácia, tudo mais, e Portugal a ser ineficaz diante de uma Suécia, que é a Suécia campeã da Europa em título. Meus amigos, a Suécia não perdoou, obviamente, e fomos tendo então esta diferença no marcador de 7 golinhos, pessoalmente ampliou um bocadinho mais no decorrer da segunda parte, mas de qualquer das maneiras a seleção da Suécia nesta segunda parte foi gerindo então o jogo a seu belo prazer. Resultado final, 40-33 venceu a seleção da Suécia. Com esta vitória, a Suécia garante então presença nas meias finais deste Campeonato da Europa, desta fase final do Europeu. Já Portugal, na melhor das hipóteses, termina no terceiro lugar. Para isso tem que vencer a seleção dos Países Baixos na última jornada. Vai ser um jogo interessante, é um jogo decisivo para a nossa seleção, para depois terminar no terceiro lugar deste grupo do main round e discutir o jogo de quinto e sexto lugares com o terceiro classificado do outro grupo do main round. Vamos ver quem será. Neste momento Portugal tem então que vencer os Países Baixos. Relativamente ainda a este encontro, pronto, Portugal perdeu, é verdade, mas não se esqueça, estamos a falar de uma Suécia. Foi um jogo muito semelhante ou parecido, ou de certa forma parecido ao Dinamarca-Portugal, ok? Mas sim, balanço deste encontro foi um balanço positivo. A prestação de Portugal está a ser muito boa nesta fase final. Isto não mancha de modo algum aquela que está a ser a participação de Portugal nesta fase final. E aliás, Portugal tem agora que vencer a última jornada diante dos Países Baixos. Já relativamente àquelas que foram as individualidades, para este encontro não vou estar aqui a individualizar muito, ok? Não vou estar mesmo aqui a individualizar, mas em relação aos guarda-redes, quer Diogo Rema, quer Gustavo Capdeville foram estando muito bem, foram tendo momentos de grandes defesas, foram aparecendo aqui e acolá, não foram suficientes, digamos assim, ou não conseguiram estar ou ter um impacto no jogo como um Tobias Selin teve, por exemplo, mas foram tendo momentos muito bons. Gustavo Capdeville iniciou este encontro, esteve muito bem em alguns períodos da primeira parte. Diogo Rema entrou na segunda parte, fez toda a segunda parte, se não estou em erro, também foi estando bem aqui e acolá, mas pronto, lá está, é tal questão, não conseguiram ter aquele impacto como tiveram em jogos anteriores e pronto. Já relativamente à linha defensiva, Portugal foi estando bem, ok, tendendo à exigência do jogo, que é um jogo diante da Suécia, ok, foi estando bem, obviamente com dificuldades no anular do controle do pivô, por exemplo, no anular do trabalho do pivô, os pivôs da Suécia que foram aparecendo muito e muito bem, mas também aí muito mérito do trabalho da primeira linha, dos elementos da primeira linha da seleção sueca. Portanto, em termos defensivos, Portugal foi estando bem, mas pronto, não se conseguiu diferenciar da Suécia nesse sentido, ok, foi tendo momentos bons, mas pronto, a Suécia acabou na maioria desses momentos por levar a melhor. Já em termos ofensivos, pronto, uma vez mais destacar o Martim Costa no processo ofensivo, também o Rui foi estando bem na organização de jogo na posição de central, o Miguel também no pouco tempinho que esteve em campo, ainda teve algum na lateral esquerda, etc, também foi estando bem, o Kiko também teve ali um arranque de primeira parte muito bom, depois meio que se apagou um bocadinho de jogo, mas depois voltou a aparecer, mas também toda a nossa seleção em termos ofensivos andou assim, as pontas também foram estando competentes, pelo portal da marca de 7 metros também foi aparecendo muito bem, os pivôs, Luís Frada apareceu muito neste encontro e com eficácia, ok, teve um outro remate falhado, mas foi fazendo golos, portanto em termos ofensivos Portugal também foi estando bem aqui e acolá, mas sim, a ineficácia foi o grande problema da nossa seleção neste encontro, isto em termos ofensivos. De resto, acho que não há assim mais nada para dizer, foi basicamente isto. Portugal perde então diante da Suécia neste terceiro jogo de main round, era aquele jogo fantástico para um gajo assistir, para vibrar primeiro ao último segundo, emoção à flor da pele, um jogo de nervosismo, ansiedade, tudo isso porque é um jogo decisivo. Portugal em caso de vitória avançava para as meias finais, garantia uma vaga para as meias finais, a verdade é que não acontece, mas ainda assim a história que Portugal está a escrever está a ser uma história do caraças, está a fazer história a cada jornada que passa e vamos então ver se Portugal consegue garantir o terceiro lugar deste grupo de main round e com isso ir disputar o quinto e sexto lugares deste Campeonato da Europa. Da minha parte está então tudo falado, resta-me então só agradecer todo o apoio estado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days, marcamos enquanto para o próximo jogo que é Países Baixos Portugal. Com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui, pau.